De uma coisa nós temos que concordar: 2024 foi um ano conturbado para a imigração canadense. Muitas notícias foram postadas pelo governo e pegaram muitas pessoas de surpresa. Isso, infelizmente, acabou abalando o plano de imigração de muitas pessoas. Só que 2025 chegou, já começaram mais e mais mudanças aí no cenário da imigração, e se você quiser se preparar, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, que a nossa ideia é que ele seja realmente um guia completo para você se preparar para a imigração do Canadá neste ano de 2025. E como eu costumo dizer, eu realmente peço que você não enxergue essa jornada de imigração como o plano Canadá ou o plano imigrar para o Canadá, e sim o plano qualidade de vida, que nesta jornada, em busca de uma vida melhor para o Canadá, você realmente encontre qualidade de vida, porque de nada adianta você realmente apenas mirar em chegar no Canadá e você se esquecer do mais importante, que é o motivo que faz com que você queira morar no país. Por isso, por mais que esse vídeo seja realmente sobre quais programas de imigração você pode conseguir se encaixar neste ano de 2025, eu quero verdadeiramente que você mentalize qual que é a sua intenção com esta imigração, e que você não pense apenas em chegar no país, mas como vai ser a sua vida depois que você chegar aqui. E apesar das notícias de 2024, o Canadá continua, sim, sendo um dos destinos de imigração mais procurados do mundo. E a meta de imigração para os próximos anos é de centenas de milhares de imigrantes aqui no país. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2025 a meta do governo é de 395 mil novos residentes permanentes. E essa meta, se você for analisar nos anos anteriores, principalmente nos anos anteriores à pandemia, você vai perceber que mesmo assim, mesmo o ano passado tendo sido bem conturbado, essa meta ela é uma meta alta, ainda mais para o cenário atual do Canadá. Então, nos últimos anos, o país cresceu muito em termos de população, e isso, na sua maioria, foi graças à imigração. E sim, o Canadá precisa de imigrantes, mas não é de qualquer imigrante. A imigração é um braço muito forte da economia do país. Então não tem como da noite para o dia eles falarem não estamos mais aceitando imigrantes. Não é assim que funciona. A imigração é um ponto muito importante da economia do Canadá, e é por isso que o governo acaba realmente divulgando programas de imigração para atrair trabalhadores qualificados, para atrair mão de obra qualificada, para realmente ajudar o Canadá a crescer. Então vamos falar das principais formas para você imigrar aqui para o Canadá no ano de 2025, na minha opinião. Se você tem um perfil de imigração competitivo, a gente não pode deixar de mencionar o Express Entry, que é o Sistema Federal de Imigração aqui do Canadá. Ele é um sistema de pontuação onde você acaba cadastrando o seu perfil, e se ele for realmente um perfil competitivo, você pode receber um convite do governo para você se tornar residente permanente do país. Lúcia, mas espera lá, o que é um perfil competitivo? Só para você ter uma ideia, além dos programas do Express Entry, ele tem algumas categorias. Para 2025, o governo anunciou que eles realmente vão estar olhando para algumas categorias específicas. Por exemplo, a categoria da saúde. Então, se você é um profissional da saúde, você pode ser beneficiado pelo Sistema Federal de Imigração do Canadá. Segunda categoria, essa é específica para a área de trades. Então, se você é um profissional aí que tem experiência de trabalho na área de trades, você pode ser beneficiado nesta categoria do Sistema Federal. E tem também uma das categorias que mais tem chamado a atenção das pessoas que desejam se tornar residentes permanentes do Canadá, mesmo sem nunca terem pisado no país, que é a categoria do francês. Se você tem um nível intermediário do francês, pode ser que você consiga estar
à frente de inúmeras pessoas. Não é de hoje que a gente fala sobre o francês como uma chave para você conseguir a residência permanente do Canadá. E inclusive, já para dar um spoiler aqui para vocês, quem tem francês não é só no Sistema Federal de Imigração que essa pessoa está na frente, mas também tem vários programas provinciais que acabam beneficiando quem tem o francês. Se você já tem um nível intermediário do francês, pode ter certeza que você é um candidato muito forte para o Sistema Federal de Imigração. Lúcia, eu não tenho francês, eu não falo francês, eu sou zero no francês. Não tem problema. A professora Janete, ela que é nossa parceira, ela tem um curso específico para você que deseja se tornar residente permanente aqui do Canadá, utilizando esses programas para falantes da língua francesa. Então, o nome do curso é Do Zero ao CLB 7. Zero porque você está no zero do francês e CLB 7 porque é a nota que você precisa atingir para você realmente ser elegível para esses programas de imigração. Então, o curso do zero ao CLB 7 é para você que quer se tornar residente permanente do Canadá, utilizando o francês como essa chave que abre inúmeras portas de programas de imigração aqui do país. Eu vou deixar o site abaixo para você se inscrever no curso da professora Janete e desta forma você conseguir sair do zero e atingir a nota que você precisa para ser elegível nestes programas. Inclusive tem uma playlist aqui no nosso canal onde eu acabo entrevistando várias pessoas que conseguiram realmente esta nota e já são residentes permanentes aqui do Canadá. Então, assista essa playlist para você ter uma ideia de como que funcionam esses programas. Tem também um vídeo específico com a própria professora Janete, ela explicando um pouco mais deste aprendizado do francês. E só para vocês terem uma ideia, tem alunos da professora Janete que eles estão conseguindo essa nota em menos de 6 meses. Por quê? Porque eles conhecem o verdadeiro atalho dessa jornada de imigração, que não é você saber falar o francês, e sim você aprender a fazer o teste de proficiência. É a nota no teste de proficiência que vai dizer se você é elegível ou não para o programa de imigração. Muitas pessoas cometem o erro de eu preciso falar o francês, eu preciso falar o inglês. Já tira isso aí da sua cabeça. Já fiz até um vídeo específico sobre isso. Você precisa se preocupar com o que realmente é o problema. É o teste de proficiência. Se você dominar o teste, meu amigo, você está na frente de inúmeras pessoas que estão cadastradas aí só no cursinho do inglês, só no cursinho do francês e que não fazem a menor ideia de como que é o teste de proficiência. Então, recomendo fortemente que você assista esses vídeos para você realmente, abrir a sua cabeça em relação a este atalho. Eu chamo de atalho porque realmente é um dos caminhos mais rápidos de você conseguir a residência permanente aqui do Canadá. Uma vez que você entende isso, pronto, muita coisa começa a fazer mais sentido nessa jornada de imigração. Não vou deixar apenas esse vídeo do francês, mas também dos testes que eu acabei fazendo de inglês, para você realmente ter o máximo de informações em relação a esse assunto. Eu fiz o teste do IELTS, eu fiz o teste do CELPIP, então eu sei bem como que funciona essa questão de testes de proficiência e eu desejo que você entenda sobre isso também. Segundo ponto importante sobre imigração que você precisa estar atento neste ano de 2025 são os programas provinciais de imigração. Muita gente acaba abrindo os olhos só para o Sistema Federal de Imigração. Porém, tem os programas provinciais e tem programa de imigração que você não vai realmente acreditar de tão simples que é e você consegue a residência permanente do Brasil. Eu digo simples porque se você estiver com o seu perfil pronto, e aí que é o erro da grande maioria das pessoas, mas se você estiver com o seu perfil pronto, às vezes com CLB 5 no francês, você já consegue a residência permanente do Canadá, ainda do Brasil. Mas Lúcia, meu Deus do céu, como que eu faço isso? Você precisa estar com o seu perfil pronto. Não é simplesmente um golpe de sorte, eu tropecei numa pedra aqui e consegui a residência permanente. É claro que não. O seu perfil precisa estar pronto. Então você precisa ter conhecimento sobre os programas provinciais para saber se o seu perfil ele se encaixa nesse programa de imigração. Então abra os seus olhos em relação a esses programas, porque tem muita oportunidade nas províncias e muita gente está negligenciando isso. E sempre quando eu falo de programa provincial, muita gente acaba levantando
voltando àquela questão. Ah, Lúcia, eu recebi um convite provincial de Manitoba, por exemplo. Eu preciso morar em Manitoba? Gente, é claro, a expectativa da província é que você vá morar naquela determinada província. Se esta província está te mandando um convite de imigração, por causa das suas habilidades, por você realmente ser um perfil que a província tem interesse econômico principalmente por causa da sua mão de obra, é óbvio que a província ela tem a expectativa que você vá morar naquela determinada província. Então tem sim oportunidade de programas provinciais, aí é você, caro amigo, que precisa realmente verificar se nessa determinada província você moraria ou não. E esse é um dos pontos que eu acabo abordando ali dentro da nossa comunidade da Jornada do Imigrante. Um dos módulos é só sobre as províncias, a oportunidade das províncias e como que são essas províncias. Então tem muita gente que nos assiste aqui que não faz a menor ideia de como que é o Canadá. A pessoa às vezes só conhece Toronto, só conhece Vancouver, só conhece Montreal, não faz a menor ideia de que o Canadá é o segundo maior país do mundo. Nós temos 10 províncias, 3 territórios. Tem muito lugar aqui no Canadá que realmente precisa de mão de obra qualificada para crescer. E aí que estão as oportunidades. Às vezes é uma oportunidade de entrada para você conseguir chegar aqui no Canadá da melhor forma possível. E depois, ao longo do tempo, se você quiser se mudar para uma das maiores cidades, tá tudo bem, nada te impede. Depois da cidadania, você pode morar em qualquer outro lugar aqui do país. Agora, se você não tem perfil específico para esses programas que são os mais competitivos, pode ser que você tenha para um programa provincial. E se você tiver mais conhecimento em relação a perfil, em relação a planejamento estratégico, aí sim você vai conseguir enxergar essas outras oportunidades. E é isso que eu acabo falando ali na nossa comunidade da Jornada do Imigrante. Então são 10 módulos de conteúdos onde você vai aprender o passo a passo para você fazer um planejamento estratégico para chegar aqui no Canadá e ter mais qualidade de vida. Não é apenas sobre o planejamento da imigração, mas como você se preparar para morar aqui no Canadá e conseguir ter mais qualidade de vida. E não apenas simplesmente chegar aqui no país. Opa, cheguei no Canadá, agora tô com a vida feita. Não é bem assim, meu amigo. A vida aqui ela é um pouco mais dura, ela é um pouco mais complexa do que algumas pessoas acabam falando por aí. Então, se você não se preparar para a realidade aqui do país, pode ser que a sua experiência seja extremamente frustrante. Então, por isso que a gente criou a comunidade da Jornada do Imigrante. Então, tem centenas de pessoas ali na comunidade e nós até fazemos um encontro mensal. A gente acaba se encontrando uma vez por mês para dividir conquistas, falar um pouco das dificuldades, comentar sobre as novidades da imigração. Então, se você quiser fazer parte da nossa comunidade da Jornada do Imigrante, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, basta você clicar, fazer a sua inscrição, ou então é só você apontar o seu celular para o QR Code que eu estou deixando aqui na tela. Terceiro ponto importante que você precisa prestar atenção neste ano de 2025. 2024 foi recheado de anúncios do governo, alguns ruins, mas no final do ano o governo até anunciou uma boa nova. Boa nova bem entre aspas. São novos programas que eles estão previstos para 2025. Você tá lembrado que no meio do ano lá de 2024, o ministro da imigração, ele acabou falando sobre o programa de caregiver, mas ficou um anúncio assim jogado ao vento e ele nunca acabou dando mais explicações. Novamente, antes do ano acabar, o governo anunciou este programa, um programa específico para quem quer ser cuidador aqui no Canadá. A gente chama de caregiver. Então, eles anunciaram novamente este programa, porém, contudo, entretanto, todavia, ainda não temos mais detalhes. Mas ele está previsto para acontecer no ano de 2025. Um outro programa que foi anunciado é para as comunidades rurais aqui do Canadá. Não é novidade também que o governo está priorizando que essas comunidades recebam imigrantes. Eles precisam de pessoas nessas regiões aqui do Canadá. Então está previsto para 2025 um programa específico para essas comunidades rurais. E também, mais uma vez, o francês tem lugar de destaque nos anúncios do governo, desta vez para um novo programa em 2025, que é um programa específico para as comunidades francófonas aqui no Canadá. Muita gente acredita que só o Quebec fala o francês, que Quebec é a província oficialmente francesa aqui do Canadá, e
Não. O Canadá, ele é conhecido como um país bilíngue. Nem todo mundo fala as duas línguas, mas há sim comunidades francesas espalhadas pelo Canadá. Uma província de destaque nesse sentido é a província de New Brunswick. Ela é a única província bilíngue aqui do Canadá. Você sabia disso? Pois é. New Brunswick é a única província bilíngue aqui do Canadá e sim, ali tem uma comunidade francófona. E também Manitoba tem comunidade francófona, Ontário, enfim, o Canadá inteiro possui comunidades francófonas e este é um ponto de atenção do governo. Então eles estão criando um programa piloto específico para essas comunidades francófonas. E olha só, um outro programa é o de Manitoba. Olha só, foi anunciado dia 15 de novembro, um programa piloto, são 3 anos. Ó, o governo de Manitoba está anunciando um programa de 3 anos para uma iniciativa de imigração, né, piloto, para a região central-oeste de Manitoba. Então aqui tem alguns parceiros nas regiões rurais ali de Manitoba que estão participando deste programa piloto. Então é mais uma oportunidade para 2025. Lúcia, tudo isso para 2025? Pois é, isso são anúncios do governo para 2025. E esses anúncios, eles são interessantes por quê? Porque eles mostram as intenções do governo. E sempre que você vê um anúncio do governo, perceba, tente entender, né? Qual que é a intenção do governo por trás destes anúncios. Por exemplo, olha tudo que eu falei para você, desses novos programas de 2025, qual que é a intenção do governo por trás destes programas? Por exemplo, caregiver, cuidador. Essa é uma profissão de extrema demanda aqui do Canadá. Eles precisam muito de cuidadores. A população do Canadá ela está envelhecendo e precisam de pessoas para cuidar desses idosos aqui no país. E não tem profissionais que façam esse serviço, não tem profissionais o suficiente. Então esses profissionais eles precisam vir de fora do Canadá para cuidar dessas pessoas. Então por isso que o governo acaba fazendo esse tipo de programa. Da mesma forma, por exemplo, as comunidades rurais. Não tem canadenses que querem morar nessas regiões, eles estão saindo dessas regiões. Mas quem que vai habitar esse lugar? Quem que vai fazer a economia prosperar nessas regiões? Se os canadenses não querem morar lá, opa, temos os imigrantes, vamos chamar os imigrantes para morarem nesses lugares. Então perceba qual que é a intenção do governo por trás desses anúncios e como você pode fazer para conseguir se beneficiar desses anúncios. O que eu percebo na grande maioria das vezes são pessoas que querem realmente nadar contra a correnteza. Isso é muito difícil, você nadar contra a correnteza, parece que você quer ir contra, você quer o caminho mais difícil. Por que você não olha o que o governo está precisando? E então você adequa o seu perfil para isso, porque eles estão facilitando o caminho para essas pessoas. Da mesma forma, o francês. Se você acompanha o nosso canal há mais tempo, se você assistiu os vídeos das mudanças, se você tem visto os nossos vídeos no último ano, você percebeu o quanto que nós enfatizamos no francês. Mais e mais uma vez, o governo está sinalizando, inclusive desde 2020. Vou deixar aqui o vídeo que eu postei em 2020 falando do francês. Presta atenção nesse vídeo. Por que eu tô te falando isso? É dessa questão da nota, é que se eu tiver que atingir o CLB 9 no inglês e também atingir o CLB 7 no francês para conquistar esses 50 pontos, eu poderia ter feito isso do Brasil. Eu não precisaria ter pago o college, que o college ele só fornece 15 pontos. Esse aumento da nota, ele pode te dar uma chance de você conseguir a residência permanente do Brasil, ao invés de gastar ali, ó, quase 140 mil reais para chegar até aqui. E eu acho que pessoas que já têm nível interessante de inglês, elas vão ser muito beneficiadas com essas notas do francês. Isso foi em novembro de 2020, ou seja, não é de hoje que a gente fala do francês. Quem se preparou lá em 2020 já está aqui no Canadá com a residência permanente. Então, abra sua cabeça para o que o governo está dizendo que eles precisam. É assim que você vai conseguir realmente abraçar as oportunidades de imigração aqui do Canadá. Se você tentar ir contra a corrente, o caminho sempre vai ser
mais difícil. Lúcia, hoje em dia, o que seria eu ir contra a corrente? Você chegar aqui no Canadá por meio de college. Desde 2023, 2022, vamos dizer, né? O governo já está cada vez mais dificultando a vida do estudante internacional. Aumenta a comprovação financeira, começa a fechar cursos de college, agora o cônjuge não pode mais receber o visto de trabalho aberto, tem as exigências do PGWP, tem que fazer o teste de proficiência. O governo ele está te dizendo, olha, nós não estamos mais facilitando para estudantes internacionais. Aí o que a pessoa faz? Vai lá e compra o college. Meu amigo, ciente do que o governo está falando, por que você vai nadar contra a corrente? Fica aí o questionamento. Um outro ponto que você realmente precisa estar atento para 2025 são as ofertas de trabalho. Lúcia, peraí, agora eu acho que eu tô ficando doida. Não tá mais fazendo sentido. O governo não falou que eles iam diminuir os trabalhadores do Canadá? Sim, por um programa específico, e são algumas províncias em específico. Tem província que depende desses profissionais chegarem com visto de trabalho. Se eles não tiverem esses profissionais chegando com visto de trabalho, a economia vai sofrer e muito. Então tem muita província aqui no Canadá que independe do que o governo federal está fazendo lá. Eles realmente estão, de acordo com os programas provinciais, realmente recebendo essas pessoas com visto de trabalho. Senão a economia fica duramente prejudicada. Então, se você é um profissional que atua nas áreas em demanda do Canadá, e área em demanda, toda a província tem uma lista de áreas em demanda ali no site oficial do Canadá. Então, se você está lá no nosso canal no Telegram, vou até deixar o QR Code aqui na tela, saiba que a primeira postagem que eu fiz no canal foi o site oficial das províncias. Então, se você entrar no nosso canal, você vai ver o site das províncias e ali você vai conseguir achar as listas, né, de áreas em demanda aqui do Canadá. Todo ano muda, todo momento muda, então você realmente precisa estar atento a isso. Uma das áreas em demanda foi o que a gente acabou de falar. Caregiver, cuidador, essa é uma das áreas em demanda aqui no Canadá. Então, se porventura você atua nessa área, saiba que você também pode chegar aqui no Canadá por meio de ofertas de trabalho. Perfeito, agora que você entendeu essas principais questões que podem vir a te ajudar em 2025, vem o mais importante. Sem isso, meu amigo, não tem como segurar na mão de ninguém, não tem ninguém que vá conseguir te ajudar. Se você não entender isso que eu vou te falar agora, perfil de imigração. Se você não tem perfil para imigrar, não tem santo que consiga te ajudar, meu amigo. Então, seguinte, prepare o seu perfil de imigração e então as oportunidades vão começar a aparecer. Eu posso ficar aqui horas e horas e horas falando cada um dos programas de imigração de cada uma das províncias, todos os requisitos, absolutamente tudo. De nada vai adiantar se você não tiver perfil. De nada te adianta essa informação de quais são os requisitos se você não está pronto. Pode ser que até você conseguir esse perfil, tudo já tenha mudado. Então eu costumo dizer que essa é uma das principais distrações de quem está nessa jornada de imigração. É ficar assistindo vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos de pessoas que chegaram aqui no Canadá, de programas de imigração e não fazer o mais importante, que é você realmente ajustar o seu perfil de imigração. Então, por favor, faça isso em 2025. É isso que realmente vai ajudar você a chegar aqui no Canadá e ter mais qualidade de vida. É realmente ajustar o seu perfil de imigração. E esse é o ponto que eu mais bato na tecla ali com o pessoal da nossa comunidade, da jornada do imigrante. É ali que eu acabo explicando passo a passo para que você consiga realmente construir o seu perfil da melhor forma possível. Não apenas para você chegar aqui no Canadá, mas realmente para você conseguir chegar da melhor forma possível e ter qualidade de vida. Porque de nada adianta você gastar todas essas suas horas estudando sobre imigração, assistindo inúmeros vídeos, se você realmente não consegue chegar no país da melhor forma possível e conseguir colher o que aqui tem de melhor. E esse é o meu desejo para 2025 para todos vocês, que você tire o seu plano de imigração da sua cabeça, que você tire ele do seu campo mental e comece a executar
um planejamento estratégico para você conseguir chegar aqui no Canadá da melhor forma possível e que consiga com isso ter qualidade de vida aqui no país. O Canadá pode sim transformar a sua vida e ser uma excelente experiência não apenas para você, mas para várias gerações. Talvez para o seu filho, para o seu neto, quem sabe? Às vezes é você que consegue mudar toda a realidade da sua família. E há sim inúmeras opções para você chegar aqui no Canadá. Quem estuda de verdade sobre imigração sabe muito bem o que eu estou falando. Se você prepara o seu perfil, há sim opções para você conseguir chegar aqui no Canadá e transformar a sua realidade. Porém, você precisa planejar todos os passos com muito cuidado. Pesquisar sobre o país, pesquisar se o Canadá é realmente o país que você deseja morar, se aqui você vai encontrar essa realidade que você tanto está buscando. Se assim for, eu desejo que os vídeos aqui do canal, que eles sejam úteis para você nessa jornada e se eu puder fazer parte do seu planejamento, eu já te convido a você participar da nossa comunidade da Jornada do Imigrante e ali você vai encontrar pessoas que estão no mesmo caminho que você. E a gente se chama de comunidade justamente por isso, porque a gente acaba se abraçando, se envolvendo com o plano uns dos outros. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós, é assim que o YouTube acaba entregando cada vez mais os nossos conteúdos para outras pessoas. E se você quiser também nos ajudar com isso, já compartilhe esse vídeo nos grupos que você participa do Canadá. Se você quiser deixar uma mensagem para nós de 2025, já escreve aqui nos comentários, fala de que país que você está assistindo, de que cidade você está assistindo. Te convido também a participar das nossas lives de quarta-feira. Toda quarta-feira, meio-dia, estou ao vivo aqui para conversar com vocês um pouco mais dessa jornada de imigração. E já se inscreveu no canal? Não se inscreveu? Então clica no botão aqui embaixo para você se tornar um inscrito aqui do nosso canal e receber um alerta sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!